Paz seja convosco mais uma vez aqui. Nós estamos para aguardar a continuação nesse trabalho que nós estamos fazendo relacionado ao menino bebê Jesus, né? Nós estamos aí, apesar que o tempo de hoje em dia, nós temos muitos que estão preocupados aí com os sinais, temos que estar, eu já fiz muito vídeo aí sobre sinais, tá bom? Mas nós temos que estar preocupados com os sinais, porque a volta de Jesus, segundo os estudiosos, os calculistas, não estou falando de profecia, estou falando de profecia, mas profecia bíblica. Então os calculistas não estão profetizando nada, mas existe muitos calculistas, inclusive eu, programando, vendo que a volta de Jesus tem tudo para acontecer antes de 2030, 2028, tá bom? Então, eu não estou datando nada, presta atenção, não estou datando nada, mas tem tudo aí para acontecer. Pelo andar da carruagem, pelo que a gente pode ver por aí, as coisas estão breves para acontecer. Então a gente tem que estar preocupado sim com a volta de Jesus, com a guerra de Israel, com o que está acontecendo, né? Sobre guerra, sobre terremoto, sobre fome, peste, tantas coisas que Jesus preveu antes da sua volta. Tudo isso já tem acontecido há milhões de anos, mas não numa frequência como está acontecendo agora. Você quer passar um paninho quente na situação e ficar aí dormindo de boca aberta? É questão de vontade de cada um, né? Mas a realidade existe, está aí. Mas o nosso vídeo de hoje, o nosso estudo de hoje tem tudo a ver com a apresentação de Jesus. Vamos aqui então para o nosso estudo, que é a apresentação de Jesus. Então nesta aula vamos falar da apresentação de Jesus e como que ele foi apresentado, por quem ele foi apresentado e quando foi apresentado, né? A apresentação, a gente sabe que a circuncisão está no capítulo 2, versículo 21 de Mateus, de Lucas. Mas a apresentação está no versículo seguinte, no versículo 22. Então, em Lucas 2, 22, fala da apresentação no templo. No templo. Isso ocorreu quando Jesus já tinha 41 dias. 41 dias. Isso porque antes Maria estava impura. Presbítero Calixto, mas você falou que Maria estava impura? Você tem alguma base bíblica para isso? Temos, vamos lá. Como eu disse, Maria estava impura. E depois deste tempo cumpriu o que disse Lucas, tendo cumprido os dias da purificação. O próprio Lucas disse, né? Tendo cumprido o dia da purificação. Então vamos ver então a respeito da purificação da mulher depois do parto. Isso está em Levítico capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. 7 dias, então no 8º tá bom. Não é bem assim. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda por 7 dias. No 8º dia circuncidará o menino, no seu prepúcio. Depois a mulher ainda permanecerá mais 33 dias no sangue da sua purificação. Em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, não pode entrar no templo, até que se cumpram os dias da sua purificação. 7 mais 33 é igual a 40. São 40 dias de dieta. Nesses 40 dias a mulher não pode entrar no templo. Então, para os judeus, pelo menos eram, não sei como que está hoje. Mas a mulher é impura. Mas se o neném for uma menina, se for uma neném, então será imunda 2 semanas. Ela vai ficar 14 dias imunda.
como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. Então, uma mulher que tem uma menina, ela fica 80 dias impura. Após completar o tempo, aqui estamos falando de Jesus, após completar o tempo, levar o menino ao templo. Então vamos ler Lucas do 22 ao 30. Terminando os dias da purificação, que é os 40 dias, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, viu? Então ele cumpriu a lei de Moisés. Maria cumpriu a lei de Moisés e permaneceu, não é lei de Moisés, lei de Deus dada a Moisés, tá? Então, conforme está escrito a lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. No caso de Jesus, era de família pobre, né? Família baixa renda. Então não ia oferecer um boi, não ia oferecer um novilho, conforme se ofereciam os mais dinheirado por lá, né? Mas no caso de Jesus, como uma pessoa de baixa renda, era obrigado, ao apresentar o menino, fazer uma oferenda. Oferecer aí um par de rolinha ou 2 pombinhos. Eu acho que foi isso que Jesus, que o pai de Jesus, José, ofereceu aí no dia da apresentação de Jesus, tá? E ali na apresentação tinha um homem, um senhor já velho, com a sua esposa também. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo, temente a Deus. Ele tinha uma visão, esperava a consolação de Israel. Ele esperava que Israel fosse consolado, tivesse um rei, tivesse novamente um país, tivesse alguma coisa. Ele esperava pelo Messias. A grande verdade é essa, porque o Messias era o prometido para ser o rei de Israel, então eles esperavam para isso, e esse senhor também, já idoso, tinha essa expectativa. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não age só depois de Jesus não, tá? O Espírito Santo sempre agiu. Espírito Santo, Jesus falou, convém que eu vá para que o Espírito venha. Mas o Espírito Santo sempre esteve aqui, por aqui, tá bom? Só que o Espírito Santo ia descer sobre aquelas pessoas, ia dar uma força maior e encher as pessoas. Mas nesse caso aqui, esse homem aqui, ó, o Espírito Santo já estava sobre ele, tá? E ele fora revelado, o Espírito Santo revelou para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria, né? Que ele não morreria antes de ver o Cristo. Quem sabe alguém hoje já tem uma revelação, né? Que não morre sem... Eu já vi pessoas dizer que não vai morrer, que Deus revelou, profecia, alguém profetizou, que ele não vai morrer sem ver a volta de Jesus. Eu acredito que muitos não vão morrer. Muitos vão estar vivos. Dos que aqui estão, muitos estarão vivos para ver a volta de Jesus. Assim, pelo Espírito, foi ao templo. Né? Naquele dia ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele, segundo o costume da lei, ser apresentado, Simeão tomou o menino nos braços e louvou, ele cantou um cântico, louvou, sei lá se ele cantou um cântico ou agradeceu a Deus, louvor a Deus, e disse, agora, Senhor, pode me despedir. Pode me despedir em paz, despede o teu servo, que agora já posso morrer. Porque eu já vi a salvação de Israel. Agora eu sei que Israel vai estar salvo. Mal sabia ele que tinha muito pano para manga ainda, né? Pois meus olhos viram a tua salvação, meu Deus. Muitas coisas ainda rolaram e estão rolando, né?
para que essa salvação, realmente a salvação chegou, mas a salvação de uma forma diferente, a salvação espiritual, porque o reino de Deus é um reino invisível e podemos ser salvos através de Jesus. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus não assumiu ainda o reino como Davi assumiu, Salomão assumiu. Jesus ainda não assumiu o reino visivelmente, o reino literal, mas Jesus está prestes a assumir o seu reino, tá bom? É isso aí, meus queridos, que Deus abençoe. Então já deu para você entender nesses vídeos que eu já fiz anteriormente e neste daqui, que é uma coisa é a circuncisão, outra coisa é a apresentação de Jesus. Então nós falamos nesse vídeo aqui sobre a apresentação, mas no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a visita dos magos. Quem eram os magos? Quem eram os magos, quando foi que visitaram, aonde foi que eles acharam o menino, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre isso, que Deus abençoe. Não esqueça seu joinha, se você não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para não perder o nosso próximo vídeo, que nós vamos estar falando aí sobre os magos do Oriente. Não eram rei, também não eram três e nem estavam em guerra, mas os magos do Oriente realmente eles eram astrólogos, e temos aí alguns pequenos videozinhos que nós vamos estar colocando para você. Que Deus possa estar nos abençoando e até o próximo vídeo que nós vamos estar fazendo, tá bom? Fiquem todos com Deus. E através de estrelas, de conjunção de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram zoroástricos. Existia? Dentro da visão de Zoroastro, havia o nascimento do rei dos judeus, que seria o rei do mundo. Por isso que quando esses caras viram a conjunção das estrelas no ano 6 a.C., eles partiram. Como que a gente sabe que Jesus nasceu? Pelo menos 6 a.C., pode ser um pouco antes. Por quê? Porque nós sabemos que quando Jesus nasceu, entendeu? Herodes quis matar. E os magos avisaram e não voltaram pelo caminho, né? Que o Herodes falou: olha, você vai lá, vê onde ele nasceu e vem me contar para que eu possa adorar também. E eles então foram avisados por Deus, eles foram embora. O Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças recém-nascidas daquela época. Até 2 anos para baixo. Quando noite escura parece não ter fim e o sol se esconde, não consigo mais sentir. Mas eu sei, meu Deus, tu és fiel.